Amado Mestre Jesus, eis-nos aqui, Pai de amor, diante de Ti, reunidos em Teu nome mais uma vez, para esse aprendizado maravilhoso, desse alimento essencial para o nosso espírito. Queremos te pedir, Pai Divino, que nos ajude, nos auxilie, que os bons espíritos nos oriente durante esta aula, durante esses ensinamentos, que o Wellington também seja orientado pelo seu mentor espiritual, que a tua graça alcance cada um de nós, abrindo a nossa mente, o nosso coração, que possamos agora conectar com a espiritualidade superior, para que possamos aprender um pouquinho mais. Acalma os nossos corações, desacelere os nossos pensamentos, para que possamos estar mais unidos agora em um só pensamento e em um só coração. Pai de amor e de bondade infinita, abençoe cada um de nós que estamos participando e aqueles que não puderam participar também, querido Mestre. Abençoa ainda aqueles que virão ouvir esta mensagem, que cada um seja agraciado pelo teu divino amor. Mestre querido, nós te pedimos, no nome santo e amado do teu Filho Jesus, se conosco mais uma vez. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui que tá aí para lá. E vamos a mais um estudo nosso. Eu coloquei ali, estava tendo problema no link lá, né, que não estava compartilhado. Eu coloquei o link na descrição do grupo. Depois eu vou até pegar o link do estudo de quarta também, Alberto, deixar lá, porque aí já fica fixo. Não precisa estar compartilhando toda vez, que já vai fica mais prático ali. Que é só clicar no cabeçalho do grupo, vocês vão ver que já tem um lá já. Link do estudo de segunda já está lá. Aí eu já deixei escrito ali, link do estudo de quarta, que depois eu vou pegar o link lá no Drive e já deixo compartilhado lá. Que vão ser sempre os mesmos, né? É sempre o mesmo link que a gente trabalha. Tá certo? Para facilitar para todo mundo aí. Porque às vezes tem gente que está chegando e não acha que não tem estudo, né? E aí às vezes eu estou aqui também já na sala ali, eu já estou fazendo a releitura e aí até eu até acabo esquecendo também de compartilhar. Mas assim, eu acho que fica mais fácil até de achar. Porque, para mim também, eu tenho que entrar no Drive para poder achar, porque por onde eu entro na nossa reunião aqui, eu só clico ali e ela já abre. Então, não fica disponível nem para mim o link. Vamos lá. Hoje nós vamos entrar no item 23 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar agora sobre os tormentos voluntários, só fazendo, pessoal, aquela recapitulação que a gente sempre faz, tá? Nós já estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no nosso estudo do Evangelho aqui, nós já passamos, olha só quantos itens nós já passamos. Esse capítulo ele é bem extenso mesmo, a gente vai ainda, pelo menos aí, acredito que mais uns 2 meses para a gente conseguir terminar esse capítulo, tá? Nós já passamos, né, no início, né, no introito ali do capítulo 5, a gente já aprendeu sobre a justiça das aflições, né? Justamente o Evangelho ele tem, né, nesse capítulo aqui, conforme a gente aprofunda nesse estudo, ele tem esse viés de desconstruir alguns pensamentos que já estão cristalizados na gente, que a gente vai passando encarnação após encarnação, com a mesma faixa vibratória, com a mesma faixa de pensamento e caindo e incidindo nos mesmos erros. Esse capítulo aqui, ele desmistifica muito dessa faixa vibratória que a gente costuma carregar e também desses pensamentos repetitivos. Com relação ao quê? Com relação às aflições da Terra. De olhar pelo olhar do vitimismo, de não entender por que se passam determinadas coisas que, a uma primeira vista, né, pode nos parecer situações injustas, né, que a divindade está nos submetendo a sofrimentos, talvez, que aquela criatura ela não merece passar. Então, o Evangelho, nesse ponto aqui, nesse capítulo em específico, e é por isso que ele tem bastante itens, ele busca de todas as formas, resolver essas questões que a gente vem trazendo encarnação após encarnação. Então, no início, a gente já entra no capítulo estudando sobre justiça das aflições, para ver que tudo tem um objetivo.
tudo tem um motivo maior de ser. Que a nossa visão ela é extremamente limitada e por isso ela às vezes a gente olha pelo viés errado, justamente por conta dessa limitação de a gente olhar pelo ponto de uma encarnação apenas. Se a gente analisa assim, a gente não vê, né, a totalidade do quadro, é óbvio que a nossa visão ela vai estar vinculada àquela limitação que a gente tem, daquilo que a gente conhece, né, que é a encarnação. O ser humano ele nasce, cresce, se desenvolve e morre, né? Morre esse corpo físico, né? Fazendo já esse adendo. Então, a gente passa por determinadas situações que, olhando por esse viés do espírito que nasce, do corpo, né? Que nasce, cresce, se desenvolve e morre, pode parecer injustiça, né? Mas ali, nesse item da justiça das aflições, está lá no nosso capítulo, no nosso canal do YouTube, a gente adentrou e explorou bastante essa questão da justiça das aflições. Depois, o Evangelho vem nos trazer, logo na sequência, sobre as causas atuais das aflições. E aqui, gente, fazer um adendo bem importante. Hoje nós vamos ver algumas questões, né? E a gente já falou e já repetiu isso aqui, né? Por que traz primeiro as causas atuais das aflições? Porque é a maior parte. A maior parte das dificuldades que a gente passa são coisas que nós mesmos criamos para nós durante esta encarnação. Depois do Evangelho, na sequência, ele traz sobre as causas anteriores das aflições. Mas primeiro ele esclarece o ponto que se trata da maioria das situações, né? Antes de adentrar nas causas anteriores, que são a minoria das situações. Hoje, como nós vamos entrar aqui no nosso estudo aqui nos tormentos voluntários, justamente nós vamos repassar algo que a gente já viu em causas atuais das aflições, tá? Então, o Evangelho ele vai fazendo esse link para construir o conhecimento de uma forma mais sedimentada nas nossas consciências, tá certo? Depois vimos sobre o esquecimento do passado, por que existe a justiça nessa lei, né, como em todas as leis divinas, por que existe a justiça nesse esquecimento do passado, por que essa ferramenta não somente nos é útil, mas também como nos proporciona uma capacidade maior de evoluir, né? Justamente por conta do esquecimento do passado. Demoraria muito mais para nós alcançarmos algo de evolução se não fosse pela questão do esquecimento do passado, que a gente passa por ela a cada nova encarnação, a cada nova oportunidade. Vimos a seguir motivos de resignação, onde nós adentramos ali na questão da resignação como uma ferramenta para propiciar o aproveitamento da prova, né? Que sem essa resignação, tirando ela da equação, a tendência é o espírito ficar patinando e revivendo as mesmas experiências dolorosas até que se passe por aquilo de uma forma resignada. Por quê? Porque aí você consegue entender o cerne da questão e passar pela aprovação de uma forma que te traga proveito evolutivo, tá? Nessa questão da resignação, isso aí é um ponto que a gente merece um destaque desse capítulo. Sem essa resignação, a gente passa pela prova, mas não consegue aproveitar a evolução que essa prova traz no seu íntimo, certo? Vimos logo em seguida sobre suicídio e loucura, novamente fazendo aquela comparação entre a visão materialista, né, de que o espírito teria sido criado juntamente com o nosso corpo e a gente habita ele durante uma encarnação e depois finda, né, e aí trazendo alguns vieses materialistas, porque a gente não estudou um só, e a questão do espírito imortal. Então, fazendo essa comparação entre os dois, né, e até chegando ali à conclusão de que essa visão materialista, ela acaba, de alguma forma, incentivando, né, esses espíritos a caírem nesse erro de findar com a própria existência antes do tempo programado no planejamento encarnatório, tá? Estou só fazendo um introito aqui bem rapidamente aí, mas acaba demorando mais porque a gente tem bastante item que a gente tem que relembrar para poder prosseguir, tá? Instruções dos espíritos, vimos o bem e mal sofrer, que também já faz um link aqui com motivos de resignação, porque o bem e mal sofrer está extremamente ligado à questão do proveito que esse espírito tem da prova. E esse proveito está ligado à resignação com a qual esse espírito passa, à gratidão ou à revolta que vai cada um gerar a sua
o seu resultado. No caso da gratidão, o aproveitamento. No caso da revolta, né, é como se a gente tivesse aqui na nossa escola planetária, passa pela prova com a revolta, com essa indignação, culpando a divindade, repete de ano e tem que voltar tudo de novo, certo? Então, nós vimos o bem e mal sofrer nesse sentido, no sentido de vai passar pelas aflições? Sim, isso é certo e garantido. Mas o que não é garantido é que esse espírito passe com resignação e consiga aproveitar. Então, a gente viu a importância desse bem e mal sofrer. O mal e o remédio, a gente também estudou sobre o viés do que é o mal, o que a gente considera, enquanto espíritos encarnados, como sendo o mal, e o que realmente é o mal na visão do espírito imortal, certo? Esse é um ponto de vista também que ele resolve diversos desses pensamentos de faixa vibratória baixa, de espíritos ainda num período inicial de evolução como nós, né? Essa questão do mal e o remédio, de saber identificar o que realmente faz mal, o que é o resultado daquilo que a gente está vivendo agora, né? Porque se a gente olha somente pelo imediatismo ali, ao passar pela prova, obviamente é algo desconfortável, mas qual que é o objetivo, qual que é o resultado, qual que é o fruto que a gente vai colher dessa aflição, desse obstáculo, dessa prova, ou talvez até dessa expiação, certo? Vimos logo em seguida a questão da felicidade não é deste mundo, onde nós vimos ali também essa análise do que é considerada felicidade, e isso nós vamos reavivar esse pensamento no nosso estudo de hoje, tá? Porque a gente vai passar por esse ponto novamente, o que é considerado felicidade, onde que a gente coloca, onde a gente deposita diariamente a nossa felicidade. E por depositar a nossa felicidade em determinadas coisas, qual o resultado que a gente colhe nisso na nossa encarnação e a longo prazo? Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. A gente viu também com questão a essa visão mais espiritualista da perda de pessoas amadas e de mortes que a gente considera, né, prematuras. E aqui, novamente, né, link lá com o começo do capítulo, onde a gente falou sobre justiça das aflições. Né? O que a gente considera como morte prematura, como injustiça, de ter levado alguém em tenridade, ter feito essa passagem. Né? A gente, às vezes, costuma questionar muito isso, e aí o Evangelho vem nos trazer uma luz e um viés diferente a respeito dessa questão. E vimos também a questão do jargão, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. A questão do viés também, mais uma vez, né, que a gente tem essa visão aí, como se fosse algo que fosse uma injustiça, né? Anunciando isso como se fosse uma injustiça, e, na verdade, é uma libertação daquele espírito que, sendo uma pessoa de bem, conseguiu completar a contento o seu planejamento encarnatório, e por isso não tem mais a necessidade de ficar preso a um corpo aqui no globo terrestre, mundo de provas e expiações, certo? Então, agora, seguindo no nosso estudo aqui, entraremos em tormentos voluntários para fazer novamente esse link com justiça das aflições, causas atuais das aflições, como a gente já falou, o bem e mal sofrer, a resignação. Tudo isso nesse capítulo de hoje, nesse item de hoje, nós vamos novamente reavivar esse conhecimento, certo? Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, né? Como a gente estava dizendo, né? Qual que é o erro principal que todos nós aqui na Terra cometemos em algum momento da nossa passagem? Depositar, primeiro, fazer um conceito errado já, né, limitado, de felicidade. Segundo, depositar essa felicidade que a gente acredita como sendo algo das coisas materiais nos locais errados, nos locais que a gente não vai encontrar felicidade, não vai encontrar paz, e ao contrário, ao revés, né, a gente vai encontrar somente inquietação. Por isso que eu digo que esse capítulo está muito ligado com causas atuais das aflições, porque nós é que trazemos muita aflição para dentro do nosso próprio coração ao depositar esse conceito de felicidade, ao construir o conceito de felicidade de uma forma errada, e ao depositar essa felicidade, que a gente acha que é a felicidade real,
em coisas que são materiais e, portanto, passageiras, né? Isso gera aflição e isso gera uma autoaflição, né? Nós mesmos que geramos essas aflições por depositar esse conceito de felicidade em coisas materiais e, portanto, passageiras, tá? Então, o homem vive incessantemente em busca da felicidade e também, incessantemente, a felicidade lhe foge, né? Porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. O que esse parágrafo está nos dizendo? O que significa a questão de felicidade sem mescla não se encontrar nessa Terra? Gente, o próprio objetivo do mundo de provas e expiações não é fornecer o acesso à felicidade plena aos espíritos que nele se encontram. Tá? Isso é uma questão primordial, que a gente já deve ter ela como um conceito fixado na nossa memória. Por quê? Nós estamos no mundo de provas e expiações. E aí eu já vou até fazer já um spoiler, né, do que a gente vai aprender hoje. A gente consegue encontrar felicidade na Terra, ainda que seja um mundo de provas e expiações? O que vocês acham a respeito disso? A gente consegue, estando encarnados em um mundo de provas e expiações, a gente consegue ter felicidade aqui na Terra, na nossa passagem aqui, nessa encarnação? A gente consegue ser feliz? O que vocês acham aí com relação a isso? Consegue ter momentos felizes, flashes de felicidade, mas felicidade plena, não. E o que seria essa felicidade, então, mãezinha? Olha, eu vou falar de mim. Tem dia, depende, né? Igual quando você assiste uma palestra que te toca, que parece que te eleva, assim, mas que eleva mesmo, parece que até a alma da gente. Te alimenta. E traz um momento de uma paz, de uma alegria, assim, que é uma alegria diferente, é uma felicidade diferente. Num momento de oração também, não são todas, né? Oração que você alcança isso, mas em alguns momentos de oração há um certo estágio assim que eu não sei dizer a palavra exata, mas tipo um êxtase, uma felicidade diferente. É uma coisa que transborda o coração, que transcende a alma, que vai além daquilo que a gente está acostumado a ter. Até porque felicidade, quando você coloca a felicidade, muitos, quando eu casar com fulano, eu vou estar feliz. Quando eu comprar aquele carro, está feliz. Casou, cadê a felicidade? Daí, uns tempos, o negócio já desanda. Né? Comprou o carro, acabou de comprar o carro, daqui a pouco a felicidade, aquele momento, é lógico que vai ficar, né? Ter aquela alegria, tudo, ter conseguido aquele objetivo, um filho que passou na faculdade, são coisas, mas não é uma coisa que que é constante, isso oscila muito. E durante o dia da gente mesmo é muito difícil você ter momentos assim de plena felicidade, a não ser quando você está em comunhão mesmo com a espiritualidade. Eu falando de mim, agora Durante cada um um. dia mesmo, a gente tem essas variações, né? De Isso passar mesmo. por diversos estados, né? É uma felicidade, como se diz, relativa, né, Cida? Quando você está no trabalho, né, te ajuda, quando você está no trabalho social, então você sente aquela felicidade por você estar ali participando, você está doando o seu tempo, você está doando um pouquinho, assim, o que você tem de bom, né? Então, assim, e você sente essa sensação, né, de gratidão por ser útil. Então, isso traz a felicidade. O momento que É você também verdade. está com sua família, que você está bem, porque a gente sabe que todas as famílias têm problema, tem, e assim, mas você também tem momentos de alegria, né? Então, é esse momento que a gente tem que guardar, porque quando você tem, como você fala, aquela felicidade que busca alimentar o ego, alimentar o orgulho, né? Então, assim, a gente vê que você está ali, mas que quando você consegue, você parece que você quer mais, e nunca você vai estar satisfeito, né? É uma sensação estranha, né? Então, isso aí não é felicidade, né? Sim. Pegando o gancho da Edina também, eu lembrei que a felicidade é realmente quando você está visitando um doente
que você consegue tirar ele daquele mundinho de tristeza, de angústia, de solidão e de medo, porque você vê o medo no olhar dele, que você consegue tirar um sorriso daquela pessoa, é uma felicidade diferenciada também. E quando você ajuda as pessoas, que você consegue ajudar alguém, é uma felicidade diferente. É uma coisa assim totalmente diferente, é diferenciado e é uma alegria diferente, é uma alegria que transcende a parte material, porque é uma conexão Exatamente. espiritual. E a gente é Sim. muito mais feliz quando a gente ajuda os outros do que quando a gente pega, quando você é ajudado. Quando você consegue ajudar, a felicidade é dobrada. Sim. Tem alguns pontos de encontro na fala, tanto da minha mãe quanto da Edina, que vão contribuir muito com a gente aqui. A questão é de colocar a felicidade, geralmente, em determinado evento. Aníbal, boa noite. Recapitulando aqui, para te englobar nessa história aqui também, eu quero saber da sua opinião. A gente fez um questionamento aqui, né, em sendo... Cristina, boa noite. Também, já repetindo a questão para você poder participar também. Em sendo a Terra um mundo de provas e expiações, a gente consegue ser feliz aqui na Terra? O questionamento foi justamente esse. Um ponto de encontro que teve nos dois comentários é com relação a essa questão de depositar essa felicidade em um evento. Entendam, eu consigo fazer uma distinção, inclusive, que eu acho que torna mais didático, né? Conforme a gente vai evoluindo, não tem mais essa necessidade, porque até a questão material se perde. Mas, enquanto aqui encarnados, enquanto, né, num mundo de provas e expiações, investindo um corpo material, de uma matéria mais densa, a gente consegue dividir essa felicidade em uma felicidade mais material e uma felicidade mais espiritual, certo? Isso é um dos pontos que os comentários trouxeram. Essa questão de quando você faz aquela prece que realmente te toca, que realmente ela vem do coração e ela te preenche, essa é uma felicidade espiritual. Como que a gente consegue fazer essa distinção? Porque ela independe, como a minha mãe falou ali em uma das últimas frases, ela independe de qualquer coisa material. Você pode estar, por exemplo, em uma cama, enfermo, passando por dores pungentes no corpo físico e, dentro de uma prece, alcançar essa felicidade espiritual, porque você consegue transcender esse limite da matéria, certo? Então, tem essas duas questões. A gente consegue ser feliz em um mundo de provas e expiações? Na minha visão, e eu gostaria também, se alguém mais quiser compartilhar, fiquem à vontade para interromper também e dar a sua participação, mas a gente consegue. Ainda que seja no mundo de provas e expiações, a gente consegue. Tanto por alguns momentos a felicidade material, tanto por alguns momentos a felicidade espiritual. Vai ser quase impossível para nós, espíritos, em um mundo de provas e expiações, passar por essa, acredito que seja até impossível mesmo, né, a gente passar por uma encarnação toda sendo feliz, tanto na parte material, essa obviamente impossível, não tem nenhum meio termo, mas na parte espiritual a gente consegue ficar mais tempo, né, ali, de acordo com a evolução desses espíritos. Os espíritos em missão, por exemplo, eles conseguem ficar mais tempo com essa ligação mais ativada com o mundo espiritual, com essa visão mais ampliada por já ter essa consciência de espírito imortal, eles conseguem passar mais tempo usufruindo dessa felicidade espiritual, porque não ficam depositando a felicidade em eventos, entende? Conforme você se desprende dessa visão de uma encarnação só e se considera um espírito imortal, você consegue deslocar essa questão de não depositar a felicidade em eventos materiais. Então, você consegue ter contato com essa felicidade espiritual por um maior tempo, por um período mais prolongado, certo? Então, tem essas duas questões, tanto a felicidade material quanto a felicidade espiritual, e essa questão de depositar, geralmente, a felicidade em eventos, que é o que gera, na verdade, angústia, aflição, ansiedade, depressão, né? Porque aquele evento vai chegar e ele é passageiro. E talvez aquele evento nem chegue também, e aí a pessoa vai acreditar que não alcançou a felicidade por conta disso. Então, se alcançar e for um evento passageiro, gera uma certa
qual que é a palavra aqui? É uma certa decepção do espírito, porque veio, passou e agora você já está depositando essa felicidade em algo que está sempre no futuro. E aí você esquece de viver o presente aqui. Nós vamos alcançar a evolução em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, dependendo de bilhões ou trilhões de anos, a gente vai alcançar a evolução que a gente precisa e poder ser mais feliz. Mas a questão não é essa, não é o evento de alcançar, é o caminho. E muitas vezes a gente deixa de viver esse caminho em busca de algo que a gente está depositando uma felicidade lá na frente, tá? Então, fazer justamente essa chamada do espírito para, às vezes, a gente ter essa consciência aí e não ficar se gerando aflições, colocando essa felicidade no local errado. Janete, pode falar. Boa noite. O Wellington, eu também penso assim, que além do que as minhas falaram, né? Quando também a gente olha para trás da nossa vida, de uma parte do que a gente já caminhou e já superou muitas coisas, você sente também, seja de superação mesmo, do que seja doença, né, ou problemas com a família, alguma coisa, mas quando você olha para trás, você já não é o mesmo, você já não tem tanta necessidade de certas coisas, porque eu comparo também a quando essa necessidade, como se fosse uma paixão, né? Na Sim. paixão a gente tá lá e é tudo. E quando a felicidade ela é plena, ela é mais suave. É quando você reconhece pequenas coisas, isso aqui me basta. É você acordar de manhã e olhar para o céu e, meu Deus, você agradecer. Eu não estou dizendo que é a gente ser santo. É quando a gente vai, acho que amadurecendo também. E vendo as pequenas coisas, esses valores. Sim, sim, com certeza. Passa muito por isso, né? A questão de conseguir enxergar, conseguir se situar, né? A questão do sentimento de gratidão por já ter percorrido um caminho, por ter enfrentado as dificuldades e saber que aquilo te modificou, mas você passou por aquilo e saiu uma pessoa melhor, pelo menos mais forte, pelo menos mais consciente das fragilidades e também das nossas qualidades, né? Isso é bem importante a gente destacar também. Então, passa sim, a felicidade que a gente tenta alcançar passa justamente por esse caminho também, de saber reconhecer que temos um passado, né? Passamos, já adquirimos coisas, já conseguimos, né, dar passos, ainda que pequenos, mas nós estamos em movimento, nós estamos caminhando. E ser grato, né? Isso nos gerar não a revolta pelas dificuldades que vieram e foram superadas, mas nem o sentimento de vítima por ter tido que passar por determinadas dificuldades, mas a gratidão por ter tido a oportunidade de passar e com isso adquirir. Certo? Aníbal, vamos lá, está contigo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Me desculpando aí o atraso, pessoal. Aqui, segunda-feira, essa segunda-feira eu quase perdi, mas vou lá, vou entrar para ver se eu consigo ainda pegar alguma coisa. Rapaz, eu li um livro agora, recentemente, que se chama Comunicação Não Violenta, né? Sim. É um livro que não tem a ver com palavras imorais, mas sim com necessidade. A raiva, ela é oriunda de uma necessidade não atendida. E aí eu vejo não só a raiva, mas a felicidade também, oriunda de necessidades não atendidas, né? E quando são atendidas, como o Andrade falou aí, a gente segue buscando mais e mais e mais alimentar isso, e a gente acaba se frustrando, ficando zangado, e deixa a real felicidade escapar, porque quando a gente passa a entender as nossas necessidades e até as necessidades dos outros, a gente começa a ver o mundo de forma diferente, certo? É claro, como a Dona Maria Aparecida falou, quando a gente se torna útil, né? Quando a gente emprega nossas energias em ajudar o próximo, e é o próximo dentro de casa mesmo, sem pedir nada em troca, mas como nós somos egoístas por natureza, né? A gente nunca quer dar algo sem receber em troca, né? A não ser quando a gente está prestando caridade.
Mas aí, você já pensou em prestar caridade dentro de casa, em fazer ao seu próximo mais próximo, sem querer dele, que ele faça algo em troca, né? Então, a felicidade, ela tá dentro de nós, em questão de visão visão de mundo, e uma percepção de, porque eu não tenho minha necessidade atendida, eu vou ficar com raiva da minha mulher, do meu filho, e às vezes isso pode ser resolvido com uma simples conversa, porque às vezes a pessoa que está ao nosso lado não entende que você quer aquilo, e você talvez tenha que ser mais claro. Então, assim, a felicidade, ela é possível, eu concordo com a Andara, é possível. É possível a gente ser feliz, não constantemente, porque estamos aqui do mundo de provas e expiações, e que é necessário que a gente aprenda. Então, vai ter angústia, vai ter aflição, por mais que a gente se policie, conheça o Espiritismo, saiba que aquilo é uma prova, que a gente vai passar por aqui, que aquilo é temporário, até que a gente aprenda, a gente vai passar por aquilo. Então, vai vir angústia. E a gente, claro, tem que pedir um amparo das pessoas que estão perto da gente. A gente, no trabalho, né, da caridade, a gente consegue amenizar isso, porque o sentimento de ser útil também ajuda, né? Mas eu vejo assim, que a felicidade está dentro da gente, e a gente aprender o caminho para amenizar as dores e tentar ser mais feliz. É isso. Sim, sim. Justamente, isso vai muito de encontro do que a gente está falando aqui, né? Há os momentos de felicidade? Mas o próprio Evangelho está nos dizendo aqui, ó, o que é essa felicidade sem mescla que não se encontra na Terra? É a felicidade estável, né? A gente não vai estabilizar na felicidade porque não é o momento. É simplesmente aqui o objetivo não é esse, né? O planeta, ele está aqui para nos gerar as aflições, por quê? Fazendo só um pequeno link aí com física e biomecânica, né? O que gera o movimento? Desequilíbrio. O desequilíbrio gera o movimento. E isso a gente pode trazer para o nosso espírito também. O desequilíbrio, a situação incômoda, ela não é para nos punir, para nos ferir. É para gerar o movimento, o impulso que a gente precisa para chegar onde a gente tem que chegar. Ou seja, ao estado de espírito em constante evolução. A gente não pode, não deve, né, não é natural da lei que a gente estacione. A gente faz isso, a gente estaciona muitas vezes por N motivos aí, né, que são próprios até do nosso estágio evolutivo atual, mas não é uma situação que ela deve permanecer. Então, às vezes, esses desequilíbrios, as provas e as expiações, elas servem justamente como um impulso, né? O desequilíbrio é o que vai gerar esse movimento. Então, na Terra não existe essa felicidade sem mescla. Por quê? O mundo de provas e expiações, a gente está aqui para passar por provas que vão nos depurar enquanto espíritos imortais e para expiar os erros mais graves que a gente já cometeu. Tá? Então, esses são os objetivos. Se houvesse a felicidade aqui, o espírito chegasse na Terra e alcançasse a felicidade de alguma forma e ficasse estável nessa felicidade, qual o movimento que isso gera? Qual a evolução que isso vai gerar? Né? Para a gente, nenhuma. Nós vamos chegar no momento em que a gente já sedimentou esse conhecimento e já não precisa passar por tanto para poder aprender, a conseguir aprender pelo amor e não mais tanto pela dor? Sim, vamos chegar. Inevitavelmente, todos vamos chegar nesse momento. Pode demorar mais, pode demorar menos. Mas aqui, na Terra, não pode existir essa felicidade sem mescla de uma forma geral, essa felicidade estável de uma forma geral, porque ela gera, vamos dizer assim, essa estagnação espiritual. Tá? Então, o objetivo aqui do planeta já é contrário a essa felicidade plena e estável. Tá? Então, a gente vai ter essa roda gigante mesmo. Acho que deu uma travada, não sei se travou o áudio também. Bom, acho que voltou, né? Então, a gente vai... mas foi muito pouco, deu para entender. Travou aí, eu parei aqui. Mas, assim, a gente vai ter, enquanto passar aqui na nossa encarnação, a gente vai ter essa roda gigante, essa montanha-russa, né? De altos e baixos, certo? Então, né, vai acontecer isso mesmo. É natural, porque é o movimento. A gente tem que estar em movimento e o objetivo é gerar esse movimento, esse impulso,
para a gente continuar a nossa caminhada. Então, o Evangelho vai nos dizer, né, felicidade sem mescla não se encontra na terra, entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia esse espírito, pelo menos, gozar de relativa felicidade, que é isso que a gente falou. Se a gente depositar essa felicidade, se a gente entender essa felicidade da forma correta, primeiramente, né, ter um conceito mais próximo à verdade, né, com relação à felicidade, e depositar esse conceito nos locais corretos, né, nas atitudes corretas, nas ações corretas, a gente consegue gozar da relativa felicidade. Por quê? Porque ela vai ser passageira, a gente tem que passar pelas aflições, né? Então, se a gente não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, a gente consegue alcançar. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma. Veja, aqui há a delimitação da felicidade material e a felicidade espiritual. Tá? Uma vai causar inquietação, a outra não. Certo? Então, e justamente, né, o conceito do que são esses gozos da alma são um preliminar dos gozos celestes imperecíveis, ou seja, é uma pequena amostra que a gente consegue ter daquele estado daqueles espíritos que a gente muitas vezes vai deparar com eles ali no nosso estudo do nosso lar, dentro da série Nosso Lar, daqueles espíritos que já se encontram numa frequência vibratória um pouco mais elevada e que já conseguem ter um caminho mais retilíneo de evolução, vamos dizer assim, né? Sem tantos altos e baixos, sem ficar caindo em baixas vibrações e depois voltando, certo? Então, é um preliminar. O que é isso? É uma amostra grátis, é um vislumbrar daquilo que ainda está por vir, que são esses gozos celestes imperecíveis, que é alcançar o estado de felicidade plena, que aí não há mais essas aflições, né? Esse espírito ele não se desequilibra mais, né? Então, em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real nesse mundo, e olha só a questão aqui das causas atuais das aflições. Ó. Então, ao invés dos espíritos eles procurarem essa paz, nós, né, de procurarmos essa paz do coração, que é a única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo que agitará e o perturbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Veja, aqui a gente adentrou nesse ponto justamente das causas atuais das aflições. Tem muitas aflições que a gente programou para passar por essas aflições, por essas provas e por essas expiações aqui na Terra, como uma forma de impulsionar a nossa caminhada? Existem. Mas o percentual maior das aflições que a gente passa aqui na Terra somos nós mesmos que procuramos e buscamos avidamente com nossos próprios recursos coisas, situações, ações, atitudes, pensamentos e vibrações que vão, ao invés de nos equilibrar na paz, trazer o contrário, a agitação, a turbação dos sentidos, certo? Então, nós causamos isso. E o Evangelho está sendo bem claro nisso aqui. Olha só, ao invés de procurar a paz no coração, que é a única felicidade real desse mundo, o Espírito se mostra ávido de tudo que o agita, tudo que o perturba, tudo que turba os seus sentidos. E é uma coisa singular que o homem faça isso e ele mesmo procure, né, como que de intento, ou seja, intencionalmente, esse espírito cria para si tormentos que ele poderia evitar, fazendo um melhor uso do seu livre-arbítrio que lhe foi depositado aí pela divindade, certo? Então, desses tormentos, né, aí já surge um questionamento ali do Evangelho para que a gente possa, né, incentivar aí o nosso funcionamento aí do pensamento. Haverá maiores tormentos do que esses que derivam da inveja e do ciúme, por exemplo? A gente vê inveja e a gente vê ciúme enquanto encarnados aqui na Terra a todo momento, né? Acredito que não seja só eu que me deparo aí com esses sentimentos, inclusive não colocando esse sentimento nos outros, tá? Colocando de mim mesmo para fora. A gente se depara com esses momentos que a gente sente inveja, sente ciúme? Sim, a todo momento. E veja, isso gera paz, gera equilíbrio ou o contrário? Gera inquietação, turbação, aflição, né? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Por quê, gente? Porque você sempre vai estar olhando para o outro
e se comparando, se diminuindo. Nunca vai estar bom, porque sempre vai ter alguém melhor. Né? Estão perpetuamente febricitantes. O que é esse febricitantes? É justamente a qualidade de você estar desequilibrado, de não estar contente com aquilo que você tem. Né? Você sempre vai estar buscando algo a mais que vai ser, e você sempre vai estar buscando algo que vai estar inatingível, porque a partir do momento que você atinge, você vai vislumbrar uma outra coisa para depositar esse conceito de felicidade e começar a buscar. Sempre vai estar em algo que não está ao seu alcance naquele momento. Tá? Isso é que é a questão aqui de que vai estar perpetuamente febricitantes, né? É aquela frase famosa de viver entre a ânsia de ter como que fala, gente? A gente viver sempre, eternamente, entre a ânsia de ter e o tédio de já possuir. Né? Então, aquilo que a gente não tem e os outros possuem vai nos causar insônias. Né? Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Vejam, inclusive, isso é um estudo muito feito aí na prática, principalmente meditativa, né? Da questão do espírito conseguir alcançar a felicidade real, que seria, né, considerada aí pela ciência aí, dessas práticas meditativas como eudaimonia, que é a questão de você conseguir extrair a sua felicidade da felicidade do próximo. Veja como que é justamente o contrário do que o Evangelho está nos dizendo aqui. Para o invejoso e ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Vai estar perpetuamente infeliz, descontente, porque sempre vai ter algo que não tem e está na mão do outro. Né? Essa eudaimonia já é o conceito contrário. Você vai estar mais tempo feliz, porque você não vai precisar que tenha algo acontecendo com você para extrair a felicidade desse evento. Você consegue extrair a felicidade de eventos que não acontecem contigo. E aí você sempre vai ter onde buscar. Então, esse conceito de eudaimonia, né, não vou dizer que é absolutamente, mas, de certa forma, ele é muito correto nessa questão. Nessa questão de você conseguir passar mais períodos felizes, porque você não vai depender só daquilo que acontece contigo para ser feliz. Né? E o contrário é justamente as pessoas invejosas e ciumentas. Né? Tudo que acontecer contigo nunca vai estar bom, porque sempre vai ter alguém que vai estar gozando mais, que vai estar usufruindo mais, que vai ter algo que você queria ter, mas não tem, que vai ter mais sucesso que você, que vai ser mais inteligente, mais bonito, mais rico, sei lá, morar num lugar que você queria morar e não consegue. Enfim, você sempre vai estar invejando algo do outro que se torna inatingível para você. Contrário da eudaimonia, você sempre vai estar conseguindo ter a sua felicidade, não por fatos que acontecem contigo, mas pela felicidade do próximo. Se a gente chegar no ponto de a felicidade alheia nos causar felicidade, a gente sempre vai ter uma fonte inesgotável de felicidade, porque a gente não vai precisar mais de que estejam acontecendo sempre coisas materiais conosco para nos trazer felicidade. Então, a gente sempre vai ter onde buscar, sempre vai ter alguém que vai estar passando por algo bom. Né? Então, é justamente isso, e é interessantíssima essa questão aqui, né, desses conceitos de eudaimonia e desse conceito aqui dos seres que ficam perpetuamente febricitantes por colocar em locais errados a sua felicidade e por ter a inveja e o ciúme. Né? Então, nesse mesmo sentido, o Evangelho vai continuar ali nossa lição, nos dizendo, né, que para esses espíritos dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Né? Toda a emulação, para eles, se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Então, veja, o que é essa emulação? A emulação é a competição que esse espírito se coloca. Né? Emular algo é competir com aquilo negativamente. Então, para esses espíritos que estão nessa eterna emulação aí, vai ser eternamente, não você tentando alcançar, mas o que é essa questão de eclipsar? O que é um eclipse, para a gente entender esse conceito na prática? O eclipse é quando um astro entra na frente do outro e está com a sua luz, certo?
Então, existe eclipse solar, existe eclipse lunar, porque vem algo, né, vem outro astro, outro objeto, e tampa aquela luz ali. Né? Pode acontecer com a Lua, pode acontecer com o Sol, pode acontecer de diversas formas, mas o conceito basicamente é esse, é entrar algum outro objeto na frente e tapar aquela luz. Essa questão aqui é muito interessante, porque quando você vai buscar eclipsar a luz do outro, você vai viver em eterno desequilíbrio. Porque para fazer isso, para dedicar suas energias a eclipsar a luz do outro, você deixa de focar nos seus objetivos, nos seus sonhos, na sua felicidade. Você não busca mais, olha como esse conceito é profundo e temeroso demais. Né? Você para de buscar a sua felicidade para tentar atrapalhar a felicidade do outro. É isso que o Evangelho está querendo nos dizer aqui. A emulação e eclipsar as pessoas que estão próximas. Né? Você não tenta mais, você não quer mais acender a sua luz, você quer apagar do outro. Aquela pessoa que tem inveja, e a gente já viu isso no próprio Evangelho, nos nossos estudos anteriores, ela não quer o que você tem, ela quer que você não tenha. E veja como que isso traz um sentimento. Não dá uma angústia interna, uma certa angústia interna em imaginar o ser que faz isso? Né? Já causa um sentimento pesado dentro do nosso coração só de imaginar essa questão de, pô, aquele que é invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Vai trazer algum benefício para ele você não ter? Não, mas ele quer que você não tenha. Olha o quanto isso é baseado numa vibração totalmente baixa. Né? E aí o Evangelho continua. Pobres e insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Ou seja, a gente sabe qual que é o momento que está programado para a gente se encarnar e para a gente deixar tudo aqui? A gente não sabe. Aí, você se dedica a eclipsar a luz do outro, como a gente estava falando. Quando vai ver, num segundo passou a sua oportunidade terrena aqui. E aí o Evangelho nos traz justamente essa visão aqui, de uma forma bem concreta, para gerar justamente, né, esse espanto e a gente poder fixar esse conceito na nossa mente. Né? Então, é tão insensato que o espírito ele não para pensar que amanhã, talvez, ele vai desencarnar e tem que largar todas essas coisas que ele cobiça do outro, vai ficar aqui, ainda que ele tenha alcançado e que o outro não tenha alcançado, tudo vai ficar aqui para ele despertar do lado de lá para a vida real. Então, você se envenena de diversas formas, você gasta a sua energia em conceitos totalmente errados por coisas passageiras. Tão passageiras que a gente nem sabe quando é que acaba. Pode acabar aqui, nesse segundo. Nós estamos vendo agora aqui, no país vizinho nosso aqui na Venezuela, a dificuldade que esses irmãos estão passando lá, por algo que simplesmente do nada veio e aconteceu. De uma tragédia que ninguém poderia imaginar que foi e, né, desencadeou ali uma série de eventos ali que trazem muito sofrimento para esses irmãos, inclusive, né, a gente vê o outro lado também de diversas pessoas aí se mobilizando para poder prestar o auxílio necessário. Alguém aqui está livre de que aconteça uma tragédia? Não, gente. A todo momento a gente está sujeito a isso. Então veja o tamanho da besteira que a gente faz, às vezes, em ficar emulando o outro, em ficar competindo com o outro. Não é assim. Não é só questão de acontecer uma tragédia, a gente não sabe qual é o segundo que a gente vai ser chamado. E aí? Chamado de forma natural até, né? Então, vai dormir hoje e já não acorda nesse corpo físico. Você está no meio de uma ciumeira, no meio de uma inveja, no meio de uma contenda aí, perdendo todo o seu tempo, sua energia, você é chamado, olha aí, aonde você vai? Para onde vai? Aonde seu pensamento está. E aí não é justamente o que o Evangelho está nos dizendo, que é a gente que gera essas aflições? Veja, eu acho interessantíssimo e uma pedagogia imensa a forma com que o Evangelho nos traz a luz sobre mudança de ponto de vista. Se fosse para resumir em poucas palavras, com certeza esses seriam os pontos principais. O Evangelho ele nos traz
essa questão do raciocínio para deixar o nosso ponto de vista limitado enquanto seres materiais aqui, para abrir o nosso olhar para o ponto de vista de espírito imortal. Vejam, durante esse capítulo inteiro, a gente pode falar sem medo de errar que esse foi um dos principais vieses, de mudar o ponto de vista. A gente, desde Justiça das Aflições, que foi o primeiro item que a gente estudou nesse capítulo 5 do Evangelho, a questão é mudar o ponto de vista para elevar o ponto de vista para o ponto de vista de espírito imortal. Isso é um ponto que muda diversos outros. E hoje a gente está aqui estudando mais uma vez sobre isso. Mudar o ponto de vista de parar de acreditar que é só isso aqui e conseguir enxergar que nós somos espíritos imortais, que a gente vai continuar a nossa caminhada. Então, muitas vezes, aquilo que eu estou dando uma importância imensa aqui é algo extremamente passageiro, como um estalar de dedos, assim passa. Assim como a nossa própria vida material aqui, num estalar de dedos ela pode passar, e a gente estava se aplicando e se dedicando a coisas que não vão dar em nada, em absolutamente nada de bom. Então, o Evangelho vai pegar aqui mais um ponto para nos trazer uma reflexão importantíssima. Ó. Não é a eles de certo, não é a esses espíritos de certo que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Por quê que o Evangelho está nos dizendo aqui? Então, que não é a esse tipo de aflição que se aplica essa bem-aventurança que o Evangelho do Cristo nos traz. Porque essa aflição, ela não leva a nada. Essa é uma aflição auto-infligida. O próprio Espírito está gerando uma aflição pela qual ele não vai extrair nenhum fruto dessa aflição. Então, não se aplicam essas palavras a esse tipo de aflição, por quê? Visto que as suas preocupações, elas não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Veja, não vai ter fruto. E aqui, lembrando, olha só como que o Evangelho é pedagógico. Qual que é o item que nós estamos estudando aqui justamente agora? Os tormentos voluntários. Vale a pena você gerar essa aflição em ti? Não. Suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Essa aflição auto-infligida, ela não gera frutos, gente. Não é para isso que estamos aqui. Muitas vezes a gente acha, não, eu vou aprofundar e me apegar nessa dificuldade que eu estou passando aqui para extrair o máximo do fruto. Não. Às vezes é algo que você mesmo está gerando e que você está simplesmente perdendo tempo. Né? Se apegando a essa dificuldade, se apegando a essa aflição. Não vai ter fruto nenhum no céu. Céu aqui, né, nesse sentido figurativo aí da palavra. Né? Então, ele vai continuar, inclusive, de tormentos ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Não foi falado justamente hoje? A Janete fez um excelente resumo disso. Quando a gente consegue enxergar que aquilo que eu tenho me basta, que as pequenas coisas aqui guardam os maiores tesouros para os espíritos aqui encarnados, aí você para de gerar essas aflições, você começa a colher os frutos, ainda que passando por um mundo de provas e expiações. Então, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Se poupa o quê? Desses tormentos. E que nota sem inveja o que não possui. Que não procura parecer mais do que é. Ou seja, aquele que não alimenta o seu ego. Aquele que vive o presente contente e grato pelo que tem, sem invejar do outro aquilo que não tem. Esse é sempre rico. Por quê? Porque tudo que a pessoa tiver vai lhe bastar. Ao contrário daquele que pode ser fisicamente e financeiramente falando aqui milionário, mas que nunca vai estar contente porque ele sabe que sempre vai ter alguém que tem mais. E que aí isso vai gerar uma aflição por conta da inveja, do ciúme que ele vai sentir. Ele está se infligindo isso. Não é esse tipo de aflição que é a aflição da bem-aventurança que o Evangelho nos traz. Essa aflição, ela não gera fruto. Ela não frutifica em nada. Esse espírito só atrasa, só gera que ele vai ficar preso nesse sentimento, nessa vibração baixa, e não vai, por conta disso, vai atrapalhar a sua caminhada evolutiva. Mas tem algum fruto que ele colhe disso? Não, não é essa aflição que a gente está falando. Essa aflição ela é extremamente
não proveitosa para o espírito, não traz proveito algum. Então, esse que não procura parecer mais do que é, ele é sempre rico. Porquanto, se ele olha para baixo de si e não para cima, ele vê que sempre tem gente, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. Se a gente se contenta com o que a gente tem, a gente consegue fazer essa visão. Nossa, graças a Deus que eu tenho o mínimo, pode ser o mínimo do mínimo do mínimo. Graças a Deus que eu tenho uma cama para deitar hoje. Porque tem irmãos que não têm. Tem irmãos que vão dormir hoje na palha, tem irmãos que vão dormir no relento e que não alcançaram ainda essa questão de poder contar com um teto sobre suas cabeças para, né, ter pelo menos a proteção ali durante a noite de sono. Vejam, no mínimo, graças a Deus que todos nós que estamos aqui, a gente consegue respirar, inspirar e soltar o ar. Só com o uso da nossa ferramenta divina, dos nossos pulmões. Porque tem irmãos que, nesse exato momento que a gente está aqui, nesse nosso estudo buscando aprender da palavra do Evangelho, tem irmãos que não estão, nesse momento, usufruindo dessa benesse. Entende? É justamente isso, mudança de viés. Se a gente for grato pelaquilo que a gente tem, sempre que olhar para baixo, vai ver criaturas que têm menos do que a gente. E vai se tornar calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E ter necessidades quiméricas, aquelas necessidades totalmente desarrazoadas, que é o que a gente estava falando, né? Colocar como a felicidade, em um objetivo inalcançável. Não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Veja, isso é bem importante da gente ressaltar aqui. Por quê? Porque o Evangelho ele não traz palavras vãs, né? Então, aqui ele já nos trouxe que esse espírito, em vez de procurar a paz, única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e perturbará. E isso é coisa singular do homem. Né? E aqui ele vai falar novamente, né? Não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Olha, se nós conseguirmos alcançar esse ponto de elevação espiritual, de que a gente mantenha a calma, ainda que passando por tribulações, e é possível? É possível. A gente vê testemunho disso, inclusive na Bíblia ali, a gente vai achar diversos testemunhos, principalmente vou citar aqui os principais que são dos apóstolos, que em meio às privações, às dificuldades extremas a quais eles foram submetidos, eles encontravam a paz simplesmente na palavra do Cristo e por seguir o Messias. Por saber que a felicidade não é desse mundo, como ele nos trouxe. Meu reino não é desse mundo. Consegue passar com calma em meio àquela tribulação assim que a gente nem imagina se é possível passar. Eles conseguiam passar e com calma, com paz no espírito. Por quê? Porque sabia que estava construindo para o espírito imortal e não para a nossa passagem aqui efêmera na Terra. Então, isso é muito importante. A nossa mensagem do Evangelho de hoje, ela traz isso como um ponto principal. Tentar alcançar não a felicidade. Vamos mirar na paz, na calma? Que aí a gente alcança indiretamente essa felicidade que nos é permitido usufruir aqui enquanto espíritos encarnados. E aí a gente termina aqui o nosso estudo de hoje, né? Justamente com essa frase, né? Não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon Leão, 1860. E aqui eu abro mais uma vez o espaço aí para quem quiser contribuir, né? Se alguém quiser, né, utilizar aí da palavra para acrescentar alguma coisa aqui no nosso estudo, né? No nosso próximo, nós vamos iniciar aqui no item 24 do capítulo 5. Tá? Vamos falar aqui da desgraça real. Mais uma vez, nós vamos, de novo, entrar no Evangelho na questão da mudança de viés. O que é uma desgraça realmente, considerada enquanto espírito imortal? E não é totalmente diferente do que a gente considera desgraça enquanto espíritos encarnados. Desgraça no sentido aqui da infelicidade aguda, né? Certo, pessoal? Acho que para hoje aqui é isso. Alguém quer complementar alguma coisa? A felicidade
né? Ela está nas coisas, como já foi falado, nas coisas mais simples. Como é bom a gente conseguir contemplar a natureza, tirar um tempinho do dia. Hoje pela manhã, eu e o Wellington conversávamos sobre isso. Observar os pássaros. Você vê até quantos que não param para ver uma gota de orvalho. Como que é lindo uma gota de orvalho quando bate o raio de sol sobre ela, que ela reluz. São coisas tão lindas, tão belas que a gente consegue contemplar, né? O pôr do sol, o nascer do sol, os pássaros, o cantar dos pássaros, a natureza em si, quanta perfeição dentro dessa criação que Deus, olha que mundo maravilhoso, é de provas e expiação, mas olha que lugar lindo que a gente vive. Sim. E E a em gente... todas as coisas a gente vai conseguir achar. No dia chuvoso, há uma beleza. Nossa, Sim. olha só o dia chuvoso e tal. Olha como que a natureza muda. Olha como que a natureza fica tudo, né, tudo mais verde. Os passarinhos saem na chuva para cantar depois de um período seco. Aí vem aquele dia chuvoso. Num dia de frio, numa neblina, né, numa noite estrelada, numa noite sem estrela. Tudo da natureza é capaz de nos trazer, por meio dessa contemplação, momentos de felicidade. É um momento de contemplação e meditação, né? Porque aí você lembra que tudo isso daí é obra do Criador e que ele deixou para todo mundo. Ele deixou para quem é pobre, para quem é miserável, para quem é rico, para quem é riquíssimo. Todo mundo tem. Isso daí é uma coisa que está para todos, né? Sim. E basta a gente olhar ao redor da gente e começar a observar as pequenas coisas. Dentro de casa, como a Aníbal disse, são as pequenas coisas que fazem a diferença dentro do relacionamento, né? Não são as grandes, os presentes, as joias caras, não. São os pequenos gestos, o agradecimento, o cuidado, né? gesto de carinho, né? O cuidado, o cuidar, né? Do outro, né? O se importar com o outro. Um bom dia, gente, como que é gostoso você sair e dizer um bom dia. Mas aquele bom dia, não é aquele bom dia, não é um bom dia murcho. Diga um bom dia, enche o seu pulmão de ar, diga bom dia. Você vê uma pessoa caminhando pela rua, muitas vezes os nossos irmãos de ruas, né, que são invisíveis, você fala um bom dia para eles te olham até meio assustados assim, e A você vê pessoa o até assusta. sorriso, assusta, você vê o sorriso no rosto dele. Gente, é coisa que não custa nada e faz um bem enorme e traz felicidade, traz paz, Sim. traz alegria, dá conforto, né? E ajuda a gente a atravessar momentos difíceis também. Porque em meio Exatamente. às tempestades, a gente pode estar cantando o hino de louvores a Deus também em meio às nossas tempestades. Nos momentos Com certeza. difíceis, a gente sabe que Deus está juntamente conosco. E nas horas mais difíceis da vida da gente, é que a gente se aproxima mais de Deus ainda. Tudo isso daí é importante. E tudo isso daí faz parte do nosso crescimento espiritual. Sim. E é isso, está aí disponível para todo mundo. Agora, uma liçãozinha de casa, né? Nós temos um estudo na segunda-feira de novo. Uma proposta, né? Já que aqui o nosso estudo é com o viés justamente da gente poder, né, se modificar e trabalhar na reforma íntima, né? Vamos tentar passar essa semana toda, de agora até a segunda-feira, tentando olhar mais para o outro do que para a gente, porque a gente vai ver que tem muito mais gente necessitada. Então, isso é um exercício que eu acho muito importante na nossa sociedade de hoje, porque se a gente para e analisa, a raiz da maior parte dos problemas da nossa sociedade hoje é justamente o individualismo. A maior parte dos seres humanos, a gente está passando por essa experiência terrena aqui, achando que eu sou a única pessoa do mundo. Eu sou o protagonista, o resto, tudo é coadjuvante, então eu tenho que ver os meus interesses acima de tudo. Vamos tentar, durante essa semana, até segunda-feira que vem, abrir os nossos olhos para essas oportunidades de enxergar o outro e de fazer com que o outro se sinta visto. A semana que vem eu vou lembrar disso e vou falar aqui no estudo, e aí a gente vai ver o que isso vai nos trazer de testemunho. Porque eu tenho certeza que vai causar alguma coisa. Esse tipo de movimento gera algo.
Eu tenho certeza que vocês vão ter histórias para contar a respeito disso na semana que vem aqui no nosso próximo estudo. E é algo interessante de se fazer. Vamos passar um tempo agora tentando olhar mais para o outro, tentando entender qual que é a necessidade do outro, deixando a gente mesmo, as nossas necessidades, elas vão ser cumpridas, gente. Não somos nós que trazemos o que a gente precisa de necessidade, é o Criador. Então, vamos tentar olhar para a necessidade do próximo e ver como que a gente pode ajudar durante essa semana a necessidade do próximo, fazer o outro sentir que ele está sendo visto. Tenho certeza que isso vai gerar aí esse exercício de fazer essa questão vai gerar aí boas histórias para a gente contar no nosso estudo aqui da segunda-feira. Então é isso, era isso que a gente tinha para apresentar aqui hoje. Agradeço a presença e o tempo de cada um. A gente até acabou estourando um pouco o nosso tempo ali, mas é normal, né? O nosso estudo não é algo totalmente engessado. Agradeço a cada um, desejo uma boa noite a todos e a gente se vê, não se esqueçam, no nosso estudo de quarta-feira. E, Alberto, assim que você mandar o link lá, eu já vou colocar ele também no nosso cabeçário do grupo lá para facilitar para todo mundo. Tá certo? Uma boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez. Valeu, Elton. Já está lá. Boa noite, boa noite. Beijo, boa Boa noite. noite. Boa noite a todos.